O ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou nesta terça-feira à Globo News que não faz sentido algum discutir anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Abro aspas. Não faz sentido algum discutir anistia neste ambiente e os próprios presidentes das duas casas, Câmara e Senado, têm consciência disso. Seria a consagração da impunidade em um fato que foi e é extremamente grave. Estivemos muito perto de um golpe de Estado, uma tragédia política. Isso é extremamente grave. Fecho aspas. Ao comentar as penas dos condenados por participação no 8 de janeiro, Gilmar disse, aspas, ali se queria uma GLO, uma garantia da lei e da ordem, para depois talvez já tomar o poder. Veja que é algo bastante grave, não se trata de algo ingênuo. Agora, houve um outro trecho que não está aí no roteiro e sobre o qual eu estava escrevendo, antes de entrar no estúdio, não deu tempo de terminar, que foi quando o Gilmar falou assim, isso seria a anistia, a consagração da impunidade. Aliás, eu falei esse trecho aqui, né? É que eu não sei se essa expressão saiu aqui na minha leitura da declaração dele. Eu quero só enfatizar, se eu já tiver falado, portanto, essa expressão que o Gilmar usou. Isso seria a consagração da impunidade. E não vamos nos esquecer que os kits pretos estavam autorizados a matar o presidente da República, o vice-presidente da República e o ministro Alexandre de Moraes. Então foi isso que o Gilmar falou pouco antes da gente entrar no estúdio, por isso tem uma parte no roteiro, tem uma parte que não estava, eu estou juntando os cacos aqui para vocês. E com um recadinho, se vocês bem repararam, aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Não, os presidentes da Casa têm consciência disso, né? Anistia... não tem sentido discutir isso. Quer dizer, é um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas que exerce uma influência política e faz questão de exercê-la, de articular politicamente até nos bastidores. Agora, a gente aqui já tratou, distinguindo muitas nuances que o bolsonarismo não distingue a respeito do caso de anistia. Eu considero que as pessoas têm de ser punidas nos termos da lei, mas não a lei da cabeça do Alexandre de Moraes. Então, a pena de 14 anos para Débora dos Santos é absurda, houve essa turbinada aí na dosimetria. E claro que esses casos de penas mais altas deveriam ser revistos. Agora, o Gilmar, que está aí falando da anistia como consagração da impunidade, ele apareceu em primeiro lugar em diversos levantamentos nos últimos anos sobre a quantidade de H6, habeas corpus, que garante a liberdade de um indivíduo, concedidos pelos ministros do STF. Eu estava reunindo aqui as informações para publicar. No período de uma década, entre 2009 e o fim de 2019, Gilmar assinou individualmente, sem levar o caso a plenário, sabe quantos, Duda Teixeira? Quantos? 620 habeas corpus em 10 anos. De 2009 a 2015, por exemplo, foram 50. Aí em 2016, 61. Em 2019, 250. São só alguns exemplos ali de anos e períodos. E foi naquele ano de 2019 que o Gilmar votou contra a prisão após condenação em segunda instância, invertendo o voto que ele havia dado em 2016, 3 anos antes, e desempatando o julgamento no Supremo, o que resultou na soltura do Lula, entre outros condenados em segunda instância. Sendo que, em 2016, quando o Gilmar tinha votado a favor da prisão em segunda instância, que foi um período anterior a Lava Jato ter atingido o Aécio Neves, outros tucanos, outras pessoas próximas ao Gilmar, como sobrinho da esposa dele, o Gilmar tinha dito o seguinte, eu estava levantando isso também, ele falava em, aspas, levar em conta a própria realidade que permite que exigir o trânsito em julgado formal transforme o sistema num sistema de impunidade. Então o Gilmar, ele era contra a impunidade, aí depois ele passou a ser o maior articulador da impunidade, depois que a Lava Jato atingiu o PSDB, principalmente ali o Aécio Neves, em maio de 2017, e agora ele volta a falar contra a impunidade no caso da anistia. Quer dizer, vai mudando conforme a conveniência. Duda Teixeira. E não cabe ao Gilmar Mendes dizer o que o Congresso pode ou não discutir, né? Isso aí é um claro avanço nas funções do Legislativo. E a gente, um pouco antes aqui, citou uma outra frase de um outro ministro do STF, do Alexandre de Moraes, falando também, né? Olha, rever a questão da inelegibilidade só aqui no Supremo Tribunal Federal. Tá, mas e se de repente o Congresso quiser mudar a lei, né? Parece que não, só o STF que manda nesse país, é o que eles pensam. Mais um intervalo, até já.
Ficamos aqui no YouTube com vocês, lendo os comentários divertidos que vocês fazem no chat. Lembrando de darem o like e responderem a enquete também. Duda. Eliane Yoshikawa, Gilmar Mendes falando em impunidade. Ela faz uma carinha aqui. Fábio Alves, Mourão já é comunista na Austrália. Jonatas Campos, rapaz, o antagonista também é aula de português, com dicas de escrita com pontuação correta. É isso aqui, tem muitas outras dicas. Acompanhar o antagonista é um banho de cultura. Aí, Baidozan escreve, Malafaia é um ser histérico, só berro. Antônio Carlos Seba, Mourão é corajoso demais, está enfrentando o gabinete do ódio. Esther, Malafaia fala o que bem quer e fica por isso mesmo. Roseli Sarmento falando da briga aqui entre Malafaia e Mourão. Que nível baixo. Márcia, precisamos de uma nova Constituição. Roseli Sarmento, lugar de militar é no quartel. José Carlos Fagundes, Moraes antecipando o voto, é impressionante. Joanice Frais, que possamos... essa eu já tinha falado, deixa eu pegar aqui as últimas. Sérgio Lima, Bolsonaro chamava quem tinha medo da pandemia de frouxo, mas morre de medo de ser preso. Elival Oliveira, General Mourão sempre foi muito equilibrado. Davi Amorim Araújo, na verdade, a consagração da impunidade aconteceu quando exterminaram a Lava Jato. Fábio Alves, Major Olímpio faz falta hoje. É isso aí. Salve, salve. De volta com o Papo Antagonista na TV BMC, em transmissão simultânea no canal de O Antagonista no YouTube. Esse é o último bloco do nosso programa. E muita gente que deixa comentário no chat do YouTube estava justamente apontando a hipocrisia de Gilmar Mendes, que agora, contra a anistia, fala em consagração da impunidade. Ele que articulava a impunidade na época da Lava Jato. Quer dizer, as pessoas espantadas. Gilmar falando contra a impunidade? Pois é, tem coisas que só o Brasil faz por você.